Aleluias. Teste som. Graça e paz a todos que estão agora online, né? Nós estamos aqui com mais um culto de oração e ensino. E eu gostaria que vocês abrissem Salmo 91. Salmo 91, 1. A palavra do Senhor diz em Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amados, o Senhor tem nos chamado há um tempo que nós temos que confiar nele, mesmo que tudo se mostre contrário, mesmo que tudo mostre que é impossível do Senhor mudar a nossa história. O Senhor disse para Paulo uma vez, quando ele muito orou ao Senhor para que Deus retirasse dele o espinho da carne, e o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. Então talvez nesta noite você não esteja entendendo nada que está acontecendo na sua vida. Talvez as lutas e as dificuldades se levantaram de tal forma que você acha que o Senhor te abandonou. Mas o Senhor está te dizendo nesta noite que a graça dele te basta. Busque o Senhor. Oh Senhor Deus, que nesta noite, Senhor, todos os teus filhos e filhas entenda, Senhor, que é melhor estar contigo, que é melhor estar debaixo da tua poderosa mão, porque ali diz que à sombra do Onipotente nós descansaremos, que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, que nós temos que confiar em Ti. Nós temos que confiar em Ti, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Peça ao Senhor, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. A presença do Senhor te sustentará. Amém? Vamos colocar então a nossa presença, né? Nossa presença física e espiritual diante de Deus. E este louvor, como nós estamos num culto de oração, de ensino, ele fala sobre um momento de oração, você com Deus.
lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Aleluias. Não perca a presença do Senhor, amém? Amados, como nós estamos falando de buscar a presença do Senhor, como eu já abri no início e falei sobre questões de lutas, às vezes, amado, tudo que o Senhor quer é que você continue. Então que nesta noite você não pare por nada deste mundo, que você tenha certeza que o Senhor está contigo e Ele vai te ajudar. Amanheceu, eu nada pesquei.
mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. A paz do Senhor. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Aleluia. Em nome de Jesus, vamos abrir a palavra de Deus no texto de 1 Samuel, capítulo 17. Primeira Samuel, capítulo 17, versículo 8. 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 8. Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz: E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. No 10, disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Vamos agora ali pular para o versículo 16. No versículo 16: Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Amém? Então, essa mensagem aqui, ela é uma passagem muito conhecida, tanto no meio evangélico, como muitas pessoas já ouviram falar da luta entre Davi e Golias. Hoje nós queremos abordar justamente o que? Essa guerra é uma guerra que estava ocorrendo entre um povo de Deus, que é Israel, e os filisteus. Ou seja, os filisteus é o inimigo, né? Então,
Golias, ele era o quê? Ele era a figura de representação desse povo dos filisteus. Para quê? Para afrontar Israel, ou seja, afrontar o povo de Deus. Então, nessa mensagem, eu já quero ligar ao tema. O tema de hoje é barreiras levantadas pelo inimigo da fé. Por quê? Porque o inimigo aqui, ele é os filisteus. O representante do inimigo é Golias. Então, a mensagem de hoje a gente quer trazer o quê? As barreiras que o inimigo levanta. Assim como ele levantou barreiras contra o povo de Israel, ele também levanta barreiras em nossa vida, né? E para quem assistiu a mensagem semana passada a gente falou o temas de barreiras. Semana passada a gente falou das barreiras que a fé enfrenta. Ou seja, a gente trouxe aquelas barreiras que nós levantamos em nossa vida ou que nós permitimos que são levantadas. A mensagem de hoje é justamente as barreiras que o inimigo levanta contra nós. Então nós vamos procurar entender um pouco qual é as estratégias que esse inimigo usa, para ao mesmo tempo também nós poder combater essas investidas do inimigo. Amém? Então, primeiro ponto, a gente tem que entender quem é esse inimigo e qual a natureza dele. Quem é o inimigo e qual a natureza dele? Primeiro, o inimigo, né, acredito que a maioria já conhece ou já ouviu falar, é Satanás, ou seja, o diabo, né? E a sua natureza, o que é a sua natureza? A natureza dele é uma natureza mentirosa, ou seja, o modo de agir dele é através da mentira. Então, lá em João 8,44, né, não precisa abrir, mas se alguém quiser anotar, na passagem de João, capítulo 8, versículo 44, lá fala que o diabo, ele é o pai da mentira. Então, primeiramente, se ele é o pai da mentira, a gente já pode fazer o quê? A ligação que as atitudes deles vão girar em torno da mentira. Outra questão com relação a esse inimigo: qual é o propósito desse inimigo? Aqui ele se destina a pelejar contra a nossa vida, e naquele exemplo ali da passagem, contra o povo de Israel. Ou seja, ele busca maneiras de fazer a gente estar ou se sentir derrotado, né? Ele busca maneiras também, através da sua mentira, para nos desanimar. Para quê? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Fazer com que a gente abandone o nosso compromisso com Deus, né? E também para que a gente se afaste do amor de Deus. Por que isso? Por que ele investe contra nós? Porque contra Deus, ele não vai conseguir fazer Deus perder o amor que ele tem com a gente. Que nem a gente falou semana passada, né? Deus, ele é poderoso, ele está muito acima de qualquer poder do inimigo. Então, qual é o campo que esse inimigo vai querer batalhar? Ele não vai batalhar contra Deus, ele vai batalhar contra o homem, né? Então, nós já sabendo, né, que esse inimigo vai vir contra nós, né? Então a gente já começa a entender quem é esse inimigo. Vamos entender um pouco agora
qual as suas estratégias, né? A sua maior arma. Qual é a sua maior arma? Que nem eu falei agora há pouco. A sua maior arma é usar as mentiras, né, no nosso coração, ou seja, na nossa mente. Então, ele vai justamente nos afrontar para quê? Para nos desanimar no campo da nossa mente, fazer nós parar, né? Assim como ele usou as suas estratégias contra os soldados de Israel, que nem a gente leu nessa passagem, né? Então vamos entender agora, né, qual é essas barreiras que ele levanta em nossa vida usando sua mentira. Primeira barreira que ele usa, a barreira do engano. Então, vamos manter nossa Bíblia aberta nesse texto que a gente acompanhou. Então, ali, né, no texto, 1 Samuel 17, versículo 9, né? O que ele está dizendo ali? Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Ou seja, o que ele já está tentando aqui? O que o representante do inimigo ali, Golias? Primeira coisa, ele já está tentando enganar o quê? O povo de Deus. Por que ele está tentando enganar? Primeiro, que a Bíblia nos mostra que antes dessa batalha já existiu batalhas anteriores entre os filisteus e o povo de Israel. E Israel venceu batalhas anteriores. E se a gente seguir nesse livro de 1 Samuel, desenvolver uma leitura, continuar em 2 Samuel, a gente vai ver que continua havendo batalhas entre esse povo, né, filisteu, e o povo de Israel. Então, primeira mentira dele aqui, ó, ele está querendo enganar o quê? Ele está querendo enganar o povo, dizendo que se ele perder, ele vai ser servo do povo de Israel. Então, primeira coisa, na barreira do engano aqui, ele usa mentiras. O que a gente pode acrescentar nessa mentira, nessa área do engano? Ou seja, ele está usando nessa estratégia enganadora dele, ele está usando aquilo que nós chamamos de sofismas. Sofismas. O que é um sofisma? Sofismas são argumentos enganadores, né? Argumentos enganadores que levam alguém a acreditar numa mentira. Ou seja, os argumentos, eles até têm um pano de fundo de verdade. Ou seja, qual é a verdade aqui? A verdade é que ele quer batalhar. A verdade que ele quer que aconteça um enfrentamento e está formando um desafio, né? Mas qual é a mentira aqui? A mentira é justamente o que? Estimular o teu adversário a ir àquela batalha. Por quê? Porque esse homem Golias, a palavra nos diz, né? Se a gente lê uns versículos anteriores a esse, ela fala da estatura de Golias, entendeu? Essa passagem fala que ele já era um homem experiente de guerra. Ou seja, no campo físico e humano, a vantagem que ele teria contra um dos soldados de Israel seria muito grande. Por isso que ele usou o quê? Esse sofisma, com esse pano de fundo de verdade, justamente para quê? Para tentar mostrar o lado bom, ou seja, a armadilha, para que
aquele povo se encorajasse, mas na verdade, no campo humano, a história seria bem diferente, né? Então, o que a gente pode tirar para nós, na nossa vida de hoje, traduzindo um pouco dessa estratégia? Vamos falar do que está acontecendo hoje no momento, né? O assunto do momento, né? Que é a pandemia do coronavírus. Primeira coisa, né? A questão aqui não é se posicionar. Então, primeira coisa que eu quero dizer, né? Não quero me posicionar com um determinado assunto a favor ou contra, e sim trazer uma reflexão, que você reflita. Olha quantas informações estão sendo jogadas na nossa mente. É só a gente ver a mídia, redes sociais, televisão, olha quantas informações estão sendo jogadas para nós. O que nós temos aqui? Aqui dá para, que a gente percebe? Muito sofisma, muitos argumentos enganadores estão sendo jogados aqui, né? Para que isso? É justamente para confundir a nossa mente. Para quê? Porque daqui a pouco, se a gente não tiver o entendimento daquelas informações, aquilo que a gente pensa que é para nosso bem, ela vai nos levar a uma derrota. Entendeu? Então, né, abordando um pouco mais nessa questão do coronavírus, será que tudo aquilo que estão mandando a gente fazer, será que realmente é verdade? Né? Eu creio sim que com realmente aos cuidados à doença, eu creio sim que não há dúvida, né? Nisso aí não existe nada contra. Mas será que tu enviar mensagem para as pessoas, para elas ficarem na sua casa e muitas delas não poderem trabalhar, será que isso aí não tá tendo ali um sofisma de proteger a nossa vida? Mas na verdade, quantas famílias nesse momento estão tendo, como se diz, sendo atacadas por outro vírus, o vírus da fome, o vírus da dívida, né? Então a reflexão que eu digo é essa, né? Vamos pensar, vamos analisar, vamos entender os sofismas que estão sendo, que o inimigo está botando nessa questão de hoje em dia. E aí sim, o que é que a gente pode entender baseado na palavra de Deus? Qual é a chave para a gente entender? Porque é uma estratégia muito difícil da gente discernir. Então a palavra essa é para nós tentar lutar contra essa barreira do engano, é pedir a Deus discernimento. Então, o que nós temos que pedir é que Deus, no nome de Jesus, vamos levar nossa oração para Deus, nesse momento que está difícil para muitas pessoas, que em nome de Jesus, vamos pedir a Ele, orar a Ele, para que a gente tenha discernimento. E o que é o discernimento? É a sabedoria para a gente entender o que é certo e o que é errado, nessas questões do engano. Amém? Outro ponto, né? Outro campo da mente que o inimigo usa, as suas mentiras, outra barreira que ele levanta é a barreira do medo, né? Por quê? Porque muitas circunstâncias são jogadas em nossa mente. A circunstância até que a gente comentou agora a respeito do vírus, né? Então, essa barreira do medo, vamos entender um pouquinho ela dentro da passagem aqui. Então,
Voltamos ali no texto. 1 Samuel 17, versículo 11. O que diz ali? Ouvindo então Saul e todo o povo e todo Israel, essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ou seja, o final do versículo diz que espantaram-se e temeram muito. Então, primeira coisa, o povo lá, o que acontece? Ele foi afrontado por aquele inimigo, né? Que aqui, que nem a gente falou, é Golias. Ou seja, o porte dele, o tamanho dele, a experiência dele e o confronto que ele fez o que? Aquele povo se amedrontou. Por quê? Porque eles estavam vendo somente o campo natural das coisas. Então, qual é a estratégia que aquele inimigo usou ali? Ou seja, ele usou uma estratégia de intimidação e superioridade, que nem está no versículo 9. O que diz no versículo 9? Né? Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Só o início aqui. O que ele diz aqui? Se ele puder pelejar comigo e me ferir. Olha só a arrogância das palavras de Golias. Primeiro, ele não está dizendo, né, vamos à batalha. Não, a intimidação dele já começa o quê? Um ar de superioridade. Se alguém puder pelejar comigo, ou seja, ele mesmo já está se botando num patamar acima. Por que isso? Porque o inimigo, né, traduzindo para nós, o inimigo ele nunca vai chegar e trazer uma barreira em nossa vida, se colocando numa situação de igualdade a nós. Ele sempre vai mostrar o quê? Que ele é superior, que aquela situação é ele que domina, é ele que tem o controle. Então, por que ele faz isso? Justamente para quê? Para trazer medos em nós. Então, que nem a gente leu no versículo 11, a palavra de Deus diz que Saul e o povo de Israel temeram muito. Ou seja, já começa que o líder deles, que era Saul, que era o rei deles nessa época, já começa que o representante maior deles ficou com medo. Então o que acontece? Se o líder já ficou com medo, né, aquele sentimento já se espalhou ali para os soldados, né? Então essa barreira, né, que ele usou, essa estratégia de intimidar e ser superior, já deu certo ali. Ele não precisou criar outros argumentos, só esse argumento já trouxe medo ao povo de Israel. Para quê? Por que ele quis gerar esse medo? O que esse medo gera? Tanto naquele povo, como o medo pode gerar na nossa vida. Esse medo vai trazer o quê? Ele vai nos paralisar em todas as áreas que nós buscamos crescer. Então, entendendo o medo. Primeiro, quando a gente tem um medo excessivo, primeiro, nossa capacidade de pensar, ela é afetada. Ou seja, aquele povo temeu muito e não conseguiu discernir a natureza daquela batalha, né? Segundo, ao temer, a autoestima deles cai. Ou seja, eles já são afetados, a coragem deles é afetada, que nem diz a palavra, que eles temem, entendeu? Eles temem e se espantam. Então,
Esse medo, o que acontece? Ele vai paralisar nossas atitudes. Então, quando a gente deixa a barreira do medo tomar conta de nossa vida, ela vai paralisar o nosso crescimento, tanto na nossa área espiritual, tanto como nos outros terrenos, né, nas outras áreas de nossa vida, vida profissional. Se eu não tenho coragem, né, para fazer as coisas, para crescer, também vai paralisar, né? Na área dos relacionamentos, se eu não tiver coragem, né, de querer ter relacionamentos e crescer nessas áreas, o medo ele vai me dominar e paralisar. Ou seja, qual é o propósito dele aqui? É justamente paralisar a obra de Deus. Só que ele ataca quem? Ele ataca a nós, porque nós é o instrumento que Deus quer usar para a obra dele crescer. Ou seja, a batalha que o inimigo trava contra nós, ele usa as estratégias dele contra nós, mas o propósito dele é um propósito espiritual. Amém? Vamos abordar outro ponto. Outra área que o inimigo levanta barreiras contra nós é no campo das emoções. Ou seja, continua no terreno da mente, né? Vamos ver aqui. 1 Samuel 17, 11. O que ele diz aqui? Repetindo o que a gente leu anteriormente, né? Que ouvindo então Saul e todo o Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Agora vamos pular lá para o versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Então, o que diz essa palavra aqui? Primeira coisa, o que ele está querendo trazer no campo das emoções daqueles soldados? E ao mesmo tempo, o que ele quer trazer quando ele traz uma afronta contínua em nossa vida? Primeira coisa, ele quer nos trazer desânimo. Por quê? Que nem a palavra diz, 40 dias insultando e afrontando o povo de Israel. Por quê? Por que ele vai, se a gente não lutar contra isso, por que esse desânimo vai crescer? Vamos fazer assim a seguinte situação. Imagina, né? Vamos entrar lá naquela situação de batalha. 40 dias e 40 noites. Golias insultando aquele povo. Imagina, a Bíblia não dá detalhes do que ele estava falando. Ela diz que ele estava insultando e afrontando. Mas, se a gente for fazer assim um raciocínio lógico pelo texto, a gente fica imaginando ele com certeza gritando lá, afrontando aquele povo, dizendo: não tem homem aí? Não tem macho aí? Não tem ninguém, né? Não tem ninguém capaz aqui de vir lutar? Bando de covardes. Eu imagino que ele vinha dizendo esses insultos e essa afronta ao povo de Israel, né? E na nossa vida, quem é que ele anda usando para nos afrontar e desanimar? Qual é o motivo, qual é a pessoa que ele está usando para fazer você ficar com a sua mente debilitada através do desânimo, né? Então, vamos procurar entender
quando questões de desânimo levantam nossa vida, vamos procurar entender qual é a ferramenta e que esse inimigo está usando para nos levar a esse desânimo. Qual é a pessoa que ele está usando? Amém? Né? Outra coisa, completando ainda essa questão do desânimo, né? Eu tive, algumas pessoas sabem, de repente outras não, né? Eu tive um período na minha vida que eu fiquei 4 anos, né, na área militar. Então, a gente sabe que quando um grupo, uma tropa, ela é desanimada, ou seja, ela vai estar enfraquecida. Então, cada dia que o povo era afrontado pelos filisteus, eu fico imaginando que cada dia esse povo ia o quê? Ele ia esfriando, a moral dele de ir à batalha, a confiança desse povo cada vez diminuía. E outro detalhe aqui, que nem a palavra diz no 11, né? Que Saul se espantou e temeu, ou seja, a figura do líder. Onde é que estava a figura do líder? A figura do líder, ela se acovardou. Então, primeira coisa, para a gente lutar contra uma investida, que o inimigo traz desânimo na nossa vida, tem que ter um líder para se posicionar. Então, o que a gente pode trazer para nós? Quem é o líder aí na sua casa, né? Quem é o líder do seu ambiente de trabalho, né? Então, vamos refletir nessa situação, né? Porque quando levantar situações de desânimo, será que o inimigo está me confrontando, e será que Deus não está me dando a direção que eu tenho que levantar? Eu tenho que levantar para combater esse inimigo, né? Com certeza, a gente tem que se levantar, tem que se ter uma posição de liderança, só que não é na nossa força humana, e sim em Deus, no nome de Jesus. Por quê? Porque ali, aquelas pessoas clamavam direto a Deus. Nós hoje sabemos que nós podemos clamar a Deus, mas nós temos que usar o nosso elo principal de ligação com Deus, que é? Que no nome de Jesus tem poder, e que no nome de Jesus a gente pode enfrentar essa batalha. Amém? Outro ponto, né, transitando nesse campo das emoções, o que o inimigo quer trazer com essas afrontas? Ele quer trazer pensamentos negativos. Então, né, o que são esses pensamentos negativos? Com toda aquela afronta de Golias, com todo aquele porte físico, o que os soldados estavam pensando? Primeiro, eu não tenho capacidade física para vencer aquele homem. Segundo, ele é mais forte e maior do que eu. Ou seja, né, primeira coisa, quando pensamentos negativos vierem bater a nossa mente, a gente não deve analisar pelo campo humano a dificuldade, né? A gente não deve, a gente deve analisar primeiro, que nem a gente comentou semana passada, nas barreiras que a gente permite ser levantada. O que acontece? Eu tenho que vencer as minhas barreiras, não na minha força nem na minha sabedoria, mas sim no poder de Deus e através do nome de Jesus, porque Ele é que vai consumar o poder de Deus, e é Ele que é o autor e consumador da fé. Amém?
né? E o ponto principal aqui que eu vejo desse campo das emoções que o inimigo levanta a barreira através dessas mentiras é o que? Faltou naquele momento de batalha, o que faltou àquele povo? Discernimento espiritual. Ou seja, aquele povo, ele não conseguiu entender a natureza espiritual daquela batalha. Por que isso? Aquele povo, ele enxergou a batalha pelo campo humano, ele enxergou pelo lado físico da coisa, ele não conseguiu entender que ele já tinha pelejado anteriormente batalha contra os filisteus e já tinha tido êxito, já tinha ganhado batalhas, né? Que Deus já tinha entregado inimigos, tanto aquele líder, o rei Saul, ele já tinha presenciado, como aquele soldado, eles já tinham vencido batalhas, que eles sabiam que Deus tinha entregue inimigos a eles. Então eles não conseguiram ter esse discernimento, que aquele inimigo, da mesma forma, Deus poderia entregar na mão deles, como fato, né, lendo mais para frente, entregou, né, que a gente não vai abordar hoje, né, mas aquele momento da batalha, eles não conseguiram ter o discernimento espiritual, né, ou seja, a gente, quando está sendo afrontado através de barreiras na nossa mente, como é que está o nosso discernimento espiritual da afronta que está se levantando em nossa vida? Será que eu estou discernindo que é a pessoa que não gosta de mim? Será que eu estou discernindo que é as circunstâncias são contrárias a mim? Eu estou entendendo que é uma falta de sorte? Não. Por que que não? Porque eu tenho que ter o discernimento espiritual, que toda e qualquer luta que vier na minha mente contra a minha vida, ou seja, da mesma forma, na sua vida, eu tenho que primeiro me posicionar em Deus. Tenho que ter atitude, sim, que nem a gente falou, né? Qual é a minha atitude? Qual é a nossa atitude? É não ter uma atitude de covardia, que nem Saul teve naquela situação. Primeiro, eu tenho que me posicionar numa atitude de ousadia contra aquela investida do inimigo. Segundo, eu posiciono a minha atitude em Deus, através do nome de Jesus, que é Ele que tem poder para nos livrar e derrotar qualquer ação do nosso inimigo, em nome de Jesus, amém? Né? E outras situações, né, que exemplos de situações quando a gente deixa as nossas emoções serem afetadas, né, por esses motivos, é que o que? Ela vai se refletir numa baixa imunidade na nossa vida, porque sentimentos de medo, né, pensamentos negativos vai trazer o que? Uma baixa imunidade, ou seja, a gente vai estar exposto a um maior risco de doenças, tanto físicas como aqui, ó, no território da nossa mente, amém? E, né, o último ponto aqui que eu queria abordar, né, que o inimigo usa, né, através da sua mentira, a outra barreira que ele cria contra nós, é a barreira de levar nós ceder à tentação. Ou seja,
Primeiro, elimina todo o nosso território mental, com afrontas, com circunstâncias negativas, né? Querendo mostrar que nós somos pequenos, fracos. Para quê? Para consumar a vitória dele e a nossa derrota. Como é que isso se consolida? Nós cedendo à tentação. Então, né? Seguindo no texto, capítulo 17, né? Vamos um pouquinho mais para frente, vamos lá no versículo 24, né? 1 Samuel 17, né? Continua no capítulo 17, versículo 24, né? O que ele diz aqui? Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, que era Golias, fugiam de diante dele e temiam grandemente. O que é o principal ponto aqui, ó, de ceder à tentação? Ou seja, os soldados fugiam de diante dele. Qual é o objetivo de nós ceder à tentação? É justamente esse. O inimigo, ele queria que o povo de Israel fugisse. Por quê? Tu vai ganhar uma batalha, que é muito melhor eu ganhar uma batalha se eu não precisar lutar ou se eu me esforçar pouco. Com certeza. Então, essa é a estratégia do inimigo. Ele queria vencer a batalha, só que ele não queria se esforçar. Ele queria, né, vencer essa batalha sem ter prejuízos, né? Então, quem é os nossos inimigos que nós, quando se levanta um inimigo grande em nossa vida, quem são esses inimigos? Será que a gente não está entrando num sentimento de querer fugir desses inimigos, né? Ou seja, esse é o objetivo dele, que a gente venha a fugir, que essa tentação que ele está levando nós, todos esses argumentos que ele vai minando a nossa mente, ele quer o quê? Que a gente, primeiro, fuja dele, ou seja, não enfrente. Segundo, ele quer que a gente desista. Ou seja, além de eu fugir, o inimigo quer que eu fuja da presença de Deus. O inimigo quer que a gente também o quê? Desista. Desista o quê? De seguir a Deus. Desista de fazer o que é correto. Isso vale em todas as áreas. Por que isso? Porque em muitas, né, experiências que a gente vai tendo ao longo da vida, a gente vai vendo circunstâncias que pessoas fazem coisas erradas e se beneficiam, e outra fazem coisas corretas e a gente não vê elas serem recompensadas. Mas o que acontece? Se a minha confiança está em Deus, primeira coisa, para mim vencer essa tentação, eu tenho que confiar que se naquele momento o meu sentimento de derrota, ele não pode ser um sentimento permanente. Ele tem que ser o quê? Ele tem que ser um momento que Deus está me preparando, que Deus está me forjando para me levar à minha conquista. Ou seja, aquele povo ali, ele teve a conquista dele. Naquele momento, Deus permitiu, até um certo ponto, aquelas coisas acontecer o quê? Para que alguma situação ali fosse forjada para quê? Para justamente ir contra aquele inimigo, batalhar contra ele. Então, a gente não tem que olhar para as circunstâncias quando a gente tem o discernimento que aquela circunstância está errada. Por quê? Porque aquela circunstância que parece que a pessoa fazendo o errado se deu bem, ali na frente pode ser a pedra de tropeço daquele inimigo
E a pedra de tropeço daquele inimigo é essa pedra que vai te levar o quê? A conquistar a vitória, a quebrar aquela barreira. Então, em nome de Jesus, eu declaro, né, na vida de quem está assistindo, mantenha a sua confiança em Deus, não desanima. Por quê? Porque essa barreira que parece intransponível, Deus ele está te forjando, Ele está te ensinando para que aquele inimigo seja o degrau que vai te levar a um patamar de vitórias. Amém? Em nome de Jesus, né? Então, né? Essa questão da tentação, né? Que é o motivo principal dele? Além de trazer derrotas em todas as áreas da nossa vida, claro, o principal motivo do inimigo, né, como a gente abordou antes, ele visa o quê? O campo espiritual. Então, ele quer que a gente ceda à tentação justamente de o quê? De fugir de Deus e abandonar totalmente os caminhos do Senhor. Ou seja, vamos primeiramente, né? Vamos elevar nossa fé a Deus. Segundo, a nossa confiança em Deus. Amém? Né? E antes de encerrar essa mensagem, né? Eu queria deixar uma pergunta, né? Que barreiras o inimigo ele está levantando na vida de cada um de vocês que estão assistindo, né? Qual é a mentira que ele está usando? Qual é o território? Que nem a gente citou vários territórios aqui. Qual é o território que ele está usando a mentira dele, que ele está usando o seu sofisma para levantar uma barreira na sua vida? Ou seja, qual é a barreira que você está enfrentando? É barreira na área dos relacionamentos? Aí nós podemos abrir relacionamentos, né, sociais, relacionamentos familiares, relacionamento no casamento. Será que é essa a barreira que tem na sua vida, né? Então, identifique qual é a estratégia que ele está usando na barreira que está atrapalhando você de avançar. Será que essa barreira é uma doença física, psicológica? Será que eu não estou conseguindo avançar, me travar por causa de uma doença física ou psicológica, né? Eu tô me afastando de Deus, a doença, o inimigo está trazendo aquela doença e ela está se mostrando muito mais forte que a minha fé, né? Ou então pode ser em alguma outra área que eu não citei, áreas financeira, dívidas, é a barreira da dívida, quem sabe que está tirando o teu sono, né? Então, né, assim como a gente falou na mensagem de semana passada, vale para essa mensagem de hoje. A palavra principal é a nossa confiança em Deus, porque primeiramente, né, Ele não deseja que você se afunde tanto em sentimentos de preocupação quanto em sentimentos de dúvidas. Então, para nós encerrar essa mensagem, o que a palavra de Deus diz para nós lutar contra todo essas mentiras que transitam nessas áreas da nossa mente? Vamos abrir a palavra de Deus lá no Salmo, livro de Salmo, capítulo 18. Vamos abrir então.
A palavra no livro de Salmo, capítulo 18. Né? A coincidência aqui é que o salmo é de Davi. E Davi, né, na sequência da história, para quem for acompanhar, né, ele é um instrumento que Deus vai usar. Mas, né, como eu falei, esse contexto nós vamos trazer na mensagem de semana que vem, né? Então, encerrando nossa mensagem de hoje, o que a palavra de Deus tem para a nossa vida? Salmo 18, versículo 1. O que ele diz? Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. O que diz no 3? Invocarei o nome do Senhor, Ele é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Glória a Deus. Glorificamos a Deus por essa palavra, porque em nome de Jesus é Ele que vai levantar a barreira maior, mas não a barreira que vai nos travar, e sim a barreira que Ele vai usar para quê? Para esmagar as investidas do nosso inimigo e nos trazer a vitória, para a honra e glória do nome de Jesus, né? Então, irmãos, né, vamos tirar um tempinho agora de oração, vamos dar uma breve refletida, né? Vamos orar, né, em torno dessa palavra. Então eu peço que os irmãos aí, da onde estão assistindo, né, quem puder fechar seus olhos, feche. Vamos tirar um tempo de oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te glorifico, Pai, pela minha vida, pela vida, Senhor, de cada pessoa, Pai, que está assistindo, Pai, essa palavra. Que essa palavra, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Pai, daqueles ainda, Senhor, que não assistiram e que vão assistir, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha tocar, Pai, a mente, Senhor, o coração, Pai, de cada um, Pai, para que a gente entenda, Pai, que as barreiras que o inimigo levanta contra nós, Senhor, não são fáceis, com certeza, Pai, no nosso campo natural, Pai, no nosso discernimento humano, Pai, com certeza a gente não vai conseguir vencer, mas, Pai, em nome de Jesus, Pai, a gente clama, Pai, a gente pede ao Teu Espírito Santo, Pai, o discernimento, Pai, espiritual, Pai, para a gente entender, Pai, quem é esse inimigo, Pai, qual é a investida dele em nossa vida, Pai, pois a gente sabe que é no poder, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor opera, Pai, que a gente pode quebrar toda e qualquer barreira, Pai, que o inimigo levante, Pai, independente, Senhor, independente do tempo, Pai, que ele vem nos afrontando, Pai, assim como Golias foi usado, Pai, pelo povo filisteu, Pai, por 40 dias, Senhor, afrontando, Pai, aquele povo, Senhor, depreciando o seu povo, Pai. O Senhor também levantou, Pai, o seu libertador, Pai. O Senhor levantou o seu ungido, Pai, para pelejar, Pai, para lutar e trazer a vitória contra aquele inimigo, Pai. Eu creio também, Pai, que através da nossa fé, Pai, uma fé, Pai, firmada no nome de Cristo, Senhor, o Senhor também, Pai, vai entregar o inimigo, Pai, nas nossas mãos, e suas barreiras serão quebradas, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, barreiras
barreiras quebradas na vida de cada pessoa que está nos assistindo e vai nos assistir daqui para frente, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Toda honra, toda glória, Pai, seja dada a Ti, Senhor. Como o Senhor diz, Pai, no hino, Senhor, que nem esse hino, Pai, o que Ele está nos dizendo, Pai? Ele diz que não há muralhas, Pai, diante de Ti, Senhor. Então, assim, Pai, como no tempo de Josué, Pai, o Senhor fez ruir, Pai, as muralhas, Pai, as muralhas de Jericó, Pai, elas foram ruídas, Pai, primeiro, Pai, pelo Seu poder. Mas por quê, Pai? Porque aquele líder, aquele povo, Pai, teve a fé no Senhor, Pai. Aquele povo creu na Sua palavra, Pai. E aquele povo, Pai, teve o inimigo também entregue em Suas mãos, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, que toda barreira, toda muralha seja quebrada em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Maravilhoso és Tu, né? Amém. Glórias a Deus, né? Então, né, vamos nos despedindo, então, né? Queria antes avisar, né, aos irmãos e alguém que queira vir também nos visitar aqui, que domingo a gente continua, né, às 19h30 com o nosso culto online e também vamos fazer a ceia do Senhor, né? Então, né, já pego esse gancho para convidar todos, né? Tanto para assistir, quanto para quem puder vir, para participar com a gente, com a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Eu deixo boa noite para todos vocês, que Deus abençoe essa noite, Deus abençoe o fim de semana de cada um que está nos assistindo, em nome de Jesus. Amém.